Olá, professores! Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos à Química do terceiro ano, né? O terceirão, última etapa aí do ensino médio, tá bom? Hoje nós vamos estudar o seguinte conteúdo. Vamos lá? Hidrocarbonetos, os alcadienos, ciclanos, ciclenos e hidrocarbonetos aromáticos. Que família grande, né, dos hidrocarbonetos. Vamos ainda continuar nessa família e conhecendo alguns grupos que pertencem aos hidrocarbonetos. A gente vai começar a nossa aula com o alcadieno. O alcadieno, gente, é um hidrocarboneto, tá bom? E esse hidrocarboneto, ele deve conter pelo menos duas duplas ligações, ok? Então, para identificar um composto orgânico como sendo um alcadieno, ele precisa ter pelo menos duas duplas ligações. Como exemplo, eu trago para vocês o miceno. O miceno, ele é um dos constituintes de um óleo essencial que está presente nas folhas de louro e também no capim-limão. E esse óleo, ele é muito importante para as indústrias de perfumaria, porque ele tem um aroma agradável. E observe vocês que esse miceno, ele contém mais de uma dupla ligação e ele é classificado como sendo um polieno. Ciclano. Vamos nas características, são importantes. O ciclano, gente, são hidrocarbonetos, lembrando, que são aqueles que são formados, né, apenas por carbonos e hidrogênio. Para ser ciclano, ele tem que ser hidrocarboneto e ele tem que ser uma cadeia fechada, que é chamada de cadeia cíclica, tá? E uma coisa importante aqui, devem conter apenas ligações simples. E aqui eu tenho como exemplo o ciclopentano. Observem vocês que eu tenho aqui duas representações, né? A primeira, gente, é a fórmula estrutural e a segunda é uma fórmula simplificada do composto ciclopentano. O ciclopentano, ele é utilizado como anestésico nas cirurgias. Cicleno. Vamos tirar aqui algumas características do cicleno, gente. Me ajudem aí. Primeira característica, são hidrocarbonetos. Por que são hidrocarbonetos? Porque observem essas estruturas, elas são formadas apenas por carbono e hidrogênio. São cadeias fechadas, não é verdade? E outra coisa, são cadeias insaturadas. Por que elas são insaturadas? Porque ela possui, observem comigo, uma dupla ligação. Observe que tem uma dupla ligação. Ah, professora, então quer dizer que um composto, ele é cicleno quando ele é hidrocarboneto e quando ele contém apenas uma dupla ligação? Correto. Eu classifico o composto orgânico como cicleno com essas características. E aqui eu tenho o composto 1, que é o ciclobuteno, e o composto 2, o ciclopenteno. Ambos esses compostos, eles são utilizados nas sínteses orgânicas. Aqui, vamos reforçar essas informações, né? Então, como eu identifico um cicleno? Quando ele for de cadeia fechada,
quando ele for insaturado, ou seja, quando ele apresentar atenção, uma ligação dupla entre os átomos de carbono. Agora vamos conhecer os hidrocarbonetos aromáticos. Aqui, gente, eles devem apresentar obrigatoriamente, olha essa palavra, causa impacto, né? Obrigatoriamente um anel aromático, tá bom? Precisa ter esse anel aromático. Esses compostos aqui, eles são apolares, eles são menos densos que a água e eles possuem ponto de ebulição elevados. Um exemplo de um hidrocarboneto aromático mais simples é o benzeno, que é representado aqui por essas 3 estruturas, tá bom? Esse composto aqui que eu vou identificar como sendo o composto 1, esse composto 2 e esse composto 3. Eles representam o benzeno, tá? A estrutura 1 e a estrutura 3 são estruturas antigas. Já a estrutura 2 é a estrutura atual da representação do composto mais simples dos hidrocarbonetos aromáticos, que é o benzeno. Qual é a característica dos hidrocarbonetos aromáticos? Ter um anel aromático, ok? Também chamado de anel benzênico ou núcleo benzênico. Agora eu quero chamar uma atenção para você que está com dúvida. O que é, professor, essa palavra anel aromático, anel benzênico ou núcleo benzênico? O anel aromático ou núcleo aromático, ele é formado por 6 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio, tá? E ele vai ter, na forma estrutural, ligações simples e ligações duplas que se alternam. Não vão me confundir hidrocarboneto aromático com uma cadeia cíclica, tá bom? Então, observem aqui, olha como é o aromático, né? A primeira estrutura do benzeno, observem que ele é formado por 6 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e observem que ele tem ligações simples e duplas alternadas. Isso que eu chamo de anel aromático. Não tem nada a ver com ciclo, viu, gente? Não tem nada a ver com cadeias fechadas, tá bom? É uma cadeia fechada, mas uma cadeia fechada aromática, por causa desse composto aí, do anel aromático, ok? Vamos lá. Os hidrocarbonetos aromáticos também têm uma classificação, ok? Então, eles podem ser chamados de homocíclico. Quando é que eu tenho uma cadeia homocíclica? Quando o teu hidrocarboneto aromático possuir somente átomos de carbono e hidrogênio. E aí, eu tenho o composto aromático mais simples, o benzeno, e observe que esse hidrocarboneto aromático, ele apresenta apenas carbono e hidrogênio, tá bom? Cada extremidade desse aqui, é um carbono, ok? Cada extremidade é um átomo de carbono. Heterocíclico. Quando é que o hidrocarboneto aromático é classificado como heterocíclico? Quando ele tiver um heteroátomo na cadeia carbônica, né? No hidrocarboneto aromático. Ó, aqui o heteroátomo, é o nitrogênio. Professor, mas o que é heteroátomo? O heteroátomo
é qualquer átomo que seja diferente do carbono e do hidrogênio, ok? Agora, atenção, esse heteroátomo, ele deve estar entre os átomos de carbono, sabe por quê? Porque, às vezes, tem o heteroátomo, mas está fora da cadeia carbônica, ele não está entre carbonos, ok? Então, essa observação é importante. Então, eu tenho um composto heterocíclico quando ele tem um heteroátomo na cadeia aromática, ok? Os hidrocarbonetos aromáticos, eles podem ser classificados como mononucleares e polinucleares. Hidrocarbonetos aromáticos mononucleares são aqueles em que as cadeias carbônicas, elas possuem apenas um anel benzênico. E aí a gente volta aqui, né, novamente com o átomo de benzeno, né? Observe que ele possui apenas um anel benzênico. E aí, como é que você classifica esse hidrocarboneto aromático? Como um mononuclear, ok? Hidrocarbonetos polinucleares. Quando é que eu tenho um hidrocarboneto polinucleares? Quando as cadeias carbônicas, elas possuem mais de um anel benzênico, tá? Eu vou colocar bem aqui, tem um exemplo para vocês, ó. Observem aqui comigo, tá? Essa fórmula estrutural aqui. O nome desse composto aí, gente, é o naftaleno, tá? E observe que essa cadeia carbônica, ela possui mais de um anel benzênico, né? Possui 2. Aí ela é classificada como um hidrocarboneto aromático polinuclear. Os hidrocarbonetos polinucleares, eles podem se subdividir em núcleos isolados e também núcleos condensados, tá bom? Quando é que eu tenho uma cadeia carbônica que é polinuclear e ela é do tipo núcleo isolado? É quando os anéis aromáticos, ó, esse aqui é anel aromático, isso aqui também é um anel aromático. É quando os anéis aromáticos na cadeia carbônica, o bifenilo é uma cadeia carbônica, estão separados distintamente. Observe que eles não estão germinados, né? Eles não se encontram lado a lado, eles se encontram separados aí, né, por átomos de carbono. Tudo bem? Então, se eu fosse classificar essa cadeia carbônica, ela seria o quê? Ela seria um hidrocarboneto aromático polinuclear do tipo núcleo isolado. Bacana aí? Né? Então, como eu disse no início da nossa aula, que família grande é os hidrocarbonetos, né, gente? Tem muita gente nessa família aí. Núcleos condensados possuem outras cadeias carbônicas germinadas. Germinadas, professora? Sim, encontram-se lado a lado ou condensadas ao anel aromático. Então, eu tenho aqui o
naftaleno, tá? Observem que os anéis aromáticos dessa cadeia carbônica, elas estão o quê? Germinadas, elas estão lado a lado. E aí eu classifico essa cadeia carbônica como um hidrocarboneto aromático polinuclear de núcleo condensado. O naftaleno, comercialmente, ele é conhecido como naftaleína. E as pessoas, elas compram, né, a naftaleína para colocar dentro das gavetas, do guarda-roupa, e tem o poder de afastar traças e baratas. Tá bom, gente? Muito bem. Então, eu encerro agora nosso primeiro momento e a gente vai para o nosso segundo momento, que é a dinâmica local interativa. Queridos, nós temos duas questões, tá? Nesse primeiro momento, observem essas estruturas abaixo e aí vocês vão colocar a resposta, tá bom? Olha aí, tá aí as afirmações em relação àquelas estruturas. A questão número 2, esse composto aí é o naftaleno, né? Vocês vão analisar essa estrutura e vão me classificar, né? Aí vão analisar essas afirmações aí e vão dizer o que é esse naftaleno. Tudo bem, meus queridos? Daqui a pouco eu retorno. Coloque lá a resposta, né? A questão, depois você coloca a resposta e o seu nome. Tudo bem? Até depois.
Olá, alunos! Então, estava aqui acompanhando vocês, né, dando as respostas. Quero parabenizar você, aluno do terceirão, que está participando, está prestando atenção. Show de bola, tá bom? E lembrando que amanhã eu retorno, amanhã a gente temos atividade, tá no caderno digital, hein? Amanhã vamos corrigir e eu estou esperando que vocês aí tirem 10 nas questões, tá bom? Façam, por favor, caderno digital. Amanhã temos correção dos exercícios do caderno digital, tá bom, gente? Na atividade interativa. Então, nós temos aqui o Kennedy, ele é da Escola Estadual Coronel Fiuza. Ele está dizendo que a questão número 1 é a letra A e a questão número 2 é a letra B, né? Então, nós temos aqui a questão número 1, temos 3 estruturas, né? Ó, gente, cuidado, hein? Aqui, ó, eu tenho 2 hidrocarbonetos aromáticos e aqui eu tenho uma cadeia cíclica, ok? Um hidrocarboneto cíclico, tá? E aí, né, temos várias afirmações em relação a essa questão aí. Aí vocês têm que marcar a correta, tá bom? Aí temos a Jaqueline, disse que a questão 1 é a letra B. A Aline está dizendo que a primeira questão é a letra B. Ela é do Ceti Maria, Isabel Desterro Silva. O Anderson diz que a primeira questão é a letra B, tá? Vamos aqui para a segunda questão, né? Ele quer saber sobre essa estrutura aqui, né? O que a gente pode afirmar, né? Ele dá um texto aqui, né? Um suporte, mas na verdade ele quer o que a gente pode falar de verdade, né? Sobre esse hidrocarboneto aí, ok? Então ele é o que? Ele é um aromático? Ele é um aromático de cadeia fechada, é um cíclico saturado, ele é acíclico, ele é cíclico insaturado, tá bom? Então, vocês vão escolher aí a afirmação correta, tá bom, gente? Então, vamos voltar aqui. João, letra A, eu acho que deve ser a primeira questão, né? Mirla, letra B, eu já não sei se é a primeira ou se é a segunda. Thaisa, letra B, mas ela não identificou a questão, né? Temos a Giovana Lima, ela só se apresentou, ela é da Escola Estadual Solo de Lucena, deve estar com dúvida, não colocou nenhuma resposta. A Isabel Santos, letra B. Sami, letra B. Rayandra, a questão 1 é a letra B. Vamos tentar, né, responder a questão número 2, tá, gente? Vamos fazer análise aqui desse composto aí, ok? A Rose, ela está dizendo que a primeira questão é a letra B. E a Rose é da Escola Estadual Professor Romerito da Silva Brito, lá em Juruá, bem longe, né? O município. Nós temos Aldeci, ela é do 7, Maria Isabel Desterro e Silva. Ela está dizendo que a questão 1 é a letra B e ela está dizendo eu sou de Iranduba. Um abraço a todos os alunos dos municípios, eles participam bastante, é muito legal isso. O Kennedy, ele é do Careiro da Várzea, olha que bacana. Questão 1, letra A. E a questão 2, ele está dizendo que é a letra B. Então, vamos às respostas? Ó, gente, a primeira questão, a resposta é a letra A, tá? O benzeno e o antraceno são hidrocarbonetos aromáticos de cadeia fechada que apresentam um anel
benzênico. Ó, quem tem dúvida aqui, ó, isso aqui não é anel aromático, gente. Isso daí é um hidrocarboneto cíclico, ok? Cuidado! E na questão número 2, né, a alternativa correta a resposta é a letra B. O naftaleno é um hidrocarboneto aromático de cadeia fechada, denominado polinuclear, porque apresenta 2 anéis aromáticos. Poxa, que pena! Nossa aula encerrou, mas amanhã nós temos um encontro, tá bom? Eu espero vocês e de rever vocês novamente. Obrigada, professor, obrigada, aluno, e que o dia de vocês continue feliz. Tchau!